Olá, bom dia. Agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro. Hora 1 abre com notícias quentes da política aqui e no mundo. Donald Trump foi alvo aparentemente de uma nova tentativa de assassinato. Mariana Aldano. Pois é, Kovalik, Trump não foi ferido no incidente. O suspeito tentou fugir, mas acabou preso. O homem estava armado com um rifle estilo AK-47 e foi visto a menos de 500 metros do candidato republicano Donald Trump. A agressão no debate para a Prefeitura de São Paulo. O candidato José Luiz da Atena jogou uma cadeira no adversário Pablo Marçal. Já já a gente conta o desenrolar dessa história. Briga no meio da rua entre torcedores do Vasco e do Flamengo. Vitória Henrique. Pois é, Kovalik, houve confrontos em pelo menos 3 locais do Grande Rio. Na Zona Oeste, 10 pessoas foram presas e 2 ficaram feridas. Em Duque de Caxias, teve tiroteio. Mudança de tempo em São Paulo, choveu e teve queda na temperatura. No interior, porém, 8 cidades ainda estão em alerta para o risco de incêndios florestais. O Rio Grande do Sul sofre com fumaça e chuva escura. Léo Bartz. Daqui a pouco, Léo. Kovalik, as 7 principais emergências. Daqui a pouco o Léo volta trazendo todas as informações pra gente. Na Europa e na Ásia o problema é o oposto. Temporais e um tufão causam mortes. Os temporais na Europa inundaram cidades em vários países e causaram pelo menos 8 mortos. Na Ásia um tufão deixou mais de 100 mortos em Myanmar. E a semana começa com a tão esperada chuva no Centro-Sul, Marcelo. Sim, Kovar, tem frente fria passando pela região. Hoje o dia vai ser com chuva em partes de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio e até o litoral do Espírito Santo. Essa chuva deve continuar caindo escura, já que tem muita fumaça circulando. O ar seco e sujo começa a dar espaço para um ar mais limpo, só que por pouco tempo. Já já os detalhes. E o Brasileirão tem um novo vice-líder que goleou na rodada, Fernando Vidotto. É isso, Kovalik. É o atual bicampeão Palmeiras que está na briga pelo 3º título consecutivo. A goleada por 5-0 sobre o Criciúma contou com o gol mais rápido desse Brasileirão, que já vai entrar como candidato a gol iluminado do mês. Também vamos destacar o clássico carioca, em que Felipe Coutinho e as traves salvaram o Vasco no empate com o Flamengo. Já o atacante Hulk mostrou uma outra habilidade em campo, a de fazer um bebê dormir durante o hino nacional. A gente já mostra. Comece o seu dia bem informado, comece a sua semana sabendo de tudo. Estamos chegando, Hora 1 no ar. Hora 1 de volta, às 5h40, pelo horário de Brasília, no debate para a Prefeitura de São Paulo. Esta noite, na TV Cultura, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, agrediu o candidato Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada. Da Atena foi expulso do debate e Marçal foi levado para um hospital. O debate da TV Cultura reuniu 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos faziam perguntas para candidatos. Um sorteio definiu que Pablo Marçal, do PRTB, perguntasse a José Luiz da Atena, do PSDB. Durante a réplica de Marçal, da Atena agrediu o adversário com uma cadeirada. O da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Nossa, por favor. Depois de 10 minutos, a transmissão do debate foi retomada. O mediador, Leão Serva, explicou que da Atena foi expulso porque descumpriu o regulamento. Leão Serva informou também que Pablo Marçal decidiu deixar o debate para buscar atendimento médico e que os demais candidatos concordaram em seguir com o debate. A assessoria de Pablo Marçal afirmou que o candidato está em observação no Hospital Sírio-Libanês.
Em nota, a TV Cultura disse que lamenta o episódio ocorrido durante o debate envolvendo os candidatos José Luiz da Atena e Pablo Marçal. A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente por escrito entre a cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes, incluindo a expulsão do candidato José Luiz da Atena. Além disso, o debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos. Durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo relacionadas à cobertura da imprensa, foram tomadas visando a segurança dos presentes no teatro e em consonância às regras deliberadas anteriormente. Sete horas e 26 minutos dessa segunda-feira, o debate para a Prefeitura da capital organizado pela TV Cultura ontem à noite precisou ser interrompido por causa de agressões entre os candidatos. José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeira. O debate da TV Cultura reuniu 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Novo. No quarto bloco, candidatos perguntavam para candidatos. Por sorteio feito na hora, Pablo Marçal deveria fazer uma pergunta para José Luiz da Atena. Durante a réplica de Marçal, da Atena agrediu o adversário com uma cadeirada. O da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Nossos policiais, por favor. Depois de quase 10 minutos, a transmissão do debate foi retomada. O mediador, Leão Servo, explicou que Datena foi expulso porque descumpriu o regulamento. Informou também que Pablo Marçal decidiu deixar o local para buscar atendimento médico e que os demais candidatos concordaram em seguir com o debate. Marçal foi trazido pela equipe dele aqui para o Hospital Sírio-Libanês. O hospital não divulgou nenhum boletim médico. Olá, bom dia! Mais de 100 cidades brasileiras estão sem chuva há 5 meses. A maioria fica em Minas Gerais e algumas já sofrem com as torneiras secas. E aí agora aconteceu que está faltando água. Sem chuvas, a nascente que abastece uma cidade da região metropolitana do Rio praticamente secou. O que você faz com água para tomar banho, para cozinhar? Tudo do poço, tudo do poço. E agora a gente está tendo que comprar água. O presidente Lula e a ministra Marina Silva se reúnem hoje para discutir medidas de combate às queimadas. O ministro do Supremo, Flávio Dino, autorizou o governo a deixar o combate ao fogo fora da meta fiscal. O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu com uma cadeirada o adversário Pablo Marçal, do PRTB, durante um debate essa noite na TV Cultura. A polícia da Flórida prendeu um suspeito de um novo atentado contra o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. No Rio, brigas entre torcedores do Vasco e do Flamengo deixam mais de 30 presos. Dentro de campo, os times cariocas empataram e o Palmeiras goleou o Criciúma e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro, o Bom Dia Brasil está começando. No debate para a Prefeitura de São Paulo, ontem à noite, na TV Cultura, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, agrediu o candidato Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada. Rodrigo Bocardi chegando já aqui com essas informações para a gente. Bom dia, Rodrigo. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Da Atena foi expulso do debate e Pablo Marçal foi levado para o hospital. O debate da TV Cultura reuniu nesse domingo 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Novo.
No quarto bloco, candidatos faziam perguntas para candidatos. No início, um sorteio definiu que Pablo Marçal, do PRTB, perguntasse a José Luiz da Atena, do PSDB. Durante a réplica de Marçal, da Atena agrediu o adversário com uma cadeirada. O da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Nossa, por favor. Depois de 10 minutos, a transmissão do debate foi retomada. O mediador Leão Serva explicou que da Atena foi expulso porque descumpriu o regulamento. Leão Serva informou também que Pablo Marçal decidiu deixar o debate para buscar atendimento médico e que os demais candidatos concordaram em seguir com o debate. A assessoria de Pablo Marçal afirmou que o candidato está em observação no Hospital Sírio-Libanês. O advogado de Pablo Marçal registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o candidato José Luiz da Atena. Em nota, a TV Cultura diz que lamenta o episódio envolvendo os candidatos José Luiz da Atena e Pablo Marçal. A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente, por escrito, entre a cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes, incluindo a expulsão do candidato José Luiz da Atena. A TV Cultura afirmou que o debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos e que, durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo a cobertura da imprensa, foram tomadas ali visando a segurança de quem estava no debate e em consonância com as regras deliberadas anteriormente. A eleição para a Prefeitura de São Paulo. O candidato José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada durante um debate promovido na sede da TV Cultura. Após o ocorrido, da Atena foi expulso do evento, enquanto Marçal acabou sendo levado para o hospital, onde passou por exames. A reportagem conta mais detalhes, 6h26. O candidato José Luiz da Atena, do PSDB, foi expulso do debate deste domingo promovido pela TV Cultura. Ele aplicou uma cadeirada no candidato do PRTB, Pablo Marçal. Nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Por favor. A agressão aconteceu após Marçal fazer provocações sobre quando o apresentador iria desistir da candidatura. Antes disso, o clima entre os dois candidatos já havia ficado tenso quando Marçal afirmou que da Atena assediou uma mulher. Por favor. Jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher. Minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu e, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Após a agressão, a transmissão foi interrompida por alguns minutos e continuou logo em seguida com os demais candidatos. Mas sem da Atena, que foi expulso, e Pablo Marçal, que deixou o teatro se queixando de dores no peito. O candidato Pablo Marçal foi trazido de ambulância para este hospital na região central de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do candidato, ele passou por exames e foi medicado. Sexto arco costal aqui à direita teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dor que você estava quando eu fui te examinar. Acabei de fazer mais uma radiografia aqui. O negócio aqui tá feio. A equipe de Marçal disse ainda que registrou um boletim de ocorrência. Na saída do teatro, da Atena conversou com a imprensa. O candidato reconheceu que perdeu o controle depois das agressões verbais de Marçal e afirmou que teme não continuar na disputa eleitoral. Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Essa pergunta não disse que ia mais responder, mas depende do partido, depende de todo mundo. Agora eu tenho que responder. Eu pretendo continuar como candidato. Em nota, a TV Cultura lamenta o episódio e reitera que todas as providências foram tomadas, seguindo as regras estabelecidas previamente entre a emissora e as campanhas dos candidatos. Bom dia para você, 7 da manhã em Brasília. Esse é o Jornal da Record. José Luiz da Atena agride Pablo Marçal em debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Capital paulista pode ter índice extremo de radiação ultravioleta esta semana.
Os detalhes, as imagens, agora no JR. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado ontem à noite pela TV Cultura, foi marcado por um episódio de agressão. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, acertou uma cadeira contra o adversário Pablo Marçal, do PRTB. Marçal tinha acabado de fazer provocações, lembrando as desistências de da Atena em eleições anteriores. Foi aí que da Atena pega a cadeira e parte para cima de Marçal. José Luiz da Atena, depois dessa cena, foi expulso do debate e Marçal foi encaminhado a um hospital. Em nota, a TV Cultura lamentou o episódio, disse que todas as providências foram tomadas. A assessoria de Pablo Marçal afirma que ele sofreu uma lesão em um dos ossos do tórax. O hospital ainda não divulgou nenhum boletim. José Luiz da Atena definiu mais tarde, numa entrevista, a agressão como uma reação humana e admitiu que perdeu a cabeça. Olha, eleições para a Prefeitura de São Paulo. Durante as eleições, durante o debate, o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada durante o debate, promovido na sede da TV Cultura. Após o ocorrido, da Atena foi expulso do evento e o Marçal acabou sendo levado para o hospital, onde passou por exames. A reportagem conta mais detalhes. O candidato José Luiz da Atena, do PSDB, foi expulso do debate deste domingo, promovido pela TV Cultura. Ele aplicou uma cadeirada no candidato do PRTB, Pablo Marçal. Nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Por favor. A agressão aconteceu após Marçal fazer provocações sobre quando o apresentador iria desistir da candidatura. Antes disso, o clima entre os dois candidatos já havia ficado tenso quando Marçal afirmou que da Atena assediou uma mulher. Por favor. Jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher. Minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu e, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Após a agressão, a transmissão foi interrompida por alguns minutos e continuou logo em seguida com os demais candidatos. Mas sem da Atena, que foi expulso, e Pablo Marçal, que deixou o teatro se queixando de dores no peito. O candidato Pablo Marçal foi trazido de ambulância para este hospital na região central de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do candidato, ele passou por exames e foi medicado. Sexto arco postal aqui à direita teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dor que você estava quando eu fui te examinar. Acabei de fazer mais uma radiografia aqui. O negócio aqui tá feio. A equipe de Marçal disse ainda que registrou um boletim de ocorrência. Na saída do teatro, da Atena conversou com a imprensa. O candidato reconheceu que perdeu o controle depois das agressões verbais de Marçal e afirmou que teme não continuar na disputa eleitoral. Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Essa pergunta não disse que ia mais responder, mas depende do partido, depende de todo mundo. Agora eu tenho que responder. Eu pretendo continuar como candidato. Em nota, a TV Cultura lamenta o episódio e reitera que todas as providências foram tomadas, seguindo as regras estabelecidas previamente entre a emissora e as campanhas dos candidatos. 8h40. O Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos. Bom dia, Edu. Oi, Mariana. Fala Brasil. Por essa, o eleitor de São Paulo não esperava, hein? Uma agressão marcou o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na última noite. O candidato José Luiz da Atena, do PSDB, atacou Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeira. Foi justamente no momento em que Marçal desafiava da Atena para partir para agressão física. O debate voltou sem a presença dos dois candidatos. Da Atena, porque foi expulso, e Marçal, porque foi levado de ambulância até um hospital. Mais informações sobre esse assunto, e a mais recente pesquisa eleitoral de intenções de voto para São Paulo, você vai ver nessa edição do Fala Brasil. O Fala Brasil está de volta, é ao vivo, 9h11 agora. Eleições 2024. O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo foi marcado por uma agressão.
O candidato José Luiz da Atena, do PSDB, foi expulso do debate deste domingo promovido pela TV Cultura. Ele aplicou uma cadeirada no candidato do PRTB, Pablo Marçal. Nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Por favor. A agressão aconteceu após Marçal fazer provocações sobre quando o apresentador iria desistir da candidatura. Antes disso, o clima entre os dois candidatos já havia ficado tenso quando Marçal afirmou que Datena assediou uma mulher. Por favor. Jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher. Minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu e, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Após a agressão, a transmissão foi interrompida por alguns minutos e continuou logo em seguida com os demais candidatos. Mas sem Datena, que foi expulso, e Pablo Marçal, que deixou o teatro se queixando de dores no peito. O candidato Pablo Marçal foi trazido de ambulância para este hospital na região central de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do candidato, ele passou por exames e foi medicado. 6º arco postal aqui à direita teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dor que você estava vendo quando eu fui te examinar. Acabei de fazer mais uma radiografia aqui. O negócio aqui tá feio. A equipe de Marçal disse ainda que registrou um boletim de ocorrência. Na saída do teatro, Datena conversou com a imprensa. O candidato reconheceu que perdeu o controle depois das agressões verbais de Marçal e afirmou que teme não continuar na disputa eleitoral. Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Essa pergunta não disse que ia mais responder, mas depende do partido, depende de todo mundo. Agora eu tenho que responder. Eu pretendo continuar como candidato. Em nota, a TV Cultura lamenta o episódio e reitera que todas as providências foram tomadas, seguindo as regras estabelecidas previamente entre a emissora e as campanhas dos candidatos. O hospital não dá informações sobre Pablo Marçal, que é paciente, mas a assessoria do candidato informou que o estado de saúde dele é estável e que ele teve uma lesão em um dos ossos da região torácica, uma costela. A assessoria também informou que o caso foi registrado na polícia como lesão corporal e injúria. E daqui a pouco você vai ver o resultado da pesquisa mais recente para a Prefeitura de São Paulo. O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, é expulso de debate da TV Cultura após atingir Pablo Marçal com uma cadeirada. A agressão aconteceu após provocações do candidato do PRTB, que também deixou o embate para atendimento médico. Nos Estados Unidos, o FBI investiga a nova tentativa de assassinato contra o candidato e ex-presidente Donald Trump após tiros em um campo de golfe. O presidente Lula sobrevoa Parque Nacional de Brasília, atingido por incêndio de grandes proporções. No Rio de Janeiro, mais de 30 torcedores são detidos horas antes do duelo entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Foram enterrados no domingo os corpos de 3 jovens mortos a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E no Espírito Santo, tiro acidental mata criança de apenas 5 anos. O pai e um amigo dele mexiam numa espingarda que disparou, provocando a tragédia. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos ao SBT News, que começa agora. Uma excelente noite a você, minha amiga, você, meu amigo de todo o Brasil, o pessoal que nos acompanha a partir de agora, aqui na tela do SBT, no nosso aplicativo Mais SBT, ou ainda no YouTube do SBT News. É sempre um privilégio enorme poder contar com o carinho da sua audiência. Desde já, em nome de todo o meu time, agradeço o carinho da sua parceria, a sua confiança e te faço um convite. Vamos juntos até às 6 horas da manhã, pelo horário de Brasília, com muita informação aqui no SBT News. Olha, pessoal, o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, foi expulso do debate da TV Cultura após agredir o adversário Pablo Marçal, do PRTB, durante um debate entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo nessa noite.
Pablo Marçal também deixou o evento para receber atendimento médico em um hospital na capital paulista. A agressão aconteceu após Marçal citar uma suposta acusação de assédio sexual envolvendo Datena e insinuar que o apresentador desistiria da corrida eleitoral. Na sequência, Marçal alegou que Datena queria agredi-lo em um debate anterior, mas que o rival não seria capaz de fazer isso. O jornalista então respondeu à provocação, atingindo o adversário com uma cadeira. Em nota, a campanha de Pablo Marçal afirmou que o candidato está com uma suspeita de fratura na região torácica e com dificuldade para respirar. Ainda lamentou o ocorrido e o prosseguimento do debate, mesmo sem o candidato agredido. Já Datena comentou o episódio em uma conversa com jornalistas logo depois. Ele disse que perdeu a cabeça. Vamos acompanhar. Do mesmo jeito que eu choro uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. O senhor mantém essa candidatura, Titã? Mantém a candidatura? Oi? O senhor se mantém candidato depois desse episódio? Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Essa pergunta eu não disse que ia mais responder, mas depende do partido, depende de todo mundo. Agora eu tenho que responder. Eu pretendo continuar como candidato. Espero que os líderes democratas que não foram respeitados até agora sejam restabelecidos. Pessoal, o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, foi expulso do debate da TV Cultura nessa noite após agredir o adversário Pablo Marçal, do PRTB. O debate, realizado em um teatro na zona sul de São Paulo, começou às 10 da noite. Durante os 3 primeiros blocos, os candidatos respeitaram as regras. Responderam às perguntas do apresentador da TV Cultura, Leão Serva, e as que foram feitas entre si. A agressão aconteceu nos primeiros minutos do 4º bloco, após uma pergunta do candidato Pablo Marçal, do PRTB. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Em seguida, José Luiz Datena, do PSDB, deixou o púlpito onde estava e agrediu Pablo Marçal com uma cadeira. A transmissão do debate foi interrompida. Os jornalistas que acompanhavam o debate em uma sala foram impedidos pelos seguranças de chegar ao local onde estavam os candidatos. Nós conseguimos passar por uma saída de emergência e acompanhamos o momento em que o Datena deixava o teatro depois de ter sido expulso do debate. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. O senhor mantém essa candidatura, candidato? Mantém a candidatura? Oi? O senhor se mantém candidato depois desse episódio? Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Após a agressão, Pablo Marçal decidiu deixar o debate. O candidato reclamava de dores e foi levado para receber atendimento no Hospital Sírio-Libanês. O debate seguiu até o fim com a presença de Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral e Marina Helena, que comentaram o episódio. Primeiro, é lamentável, né? É lamentável que um debate político, democrático, descambe para violência, descambe para agressão. Nós tivemos um episódio muito triste, lamentável, que ninguém gostaria de ver. Primeiro, lamentar tremendamente o que aconteceu aqui hoje. Acho que todo mundo que leva essa eleição minimamente a sério, se entristece, se revolta com o que aconteceu. O que eu pude fazer é correr e tentar segurar o Datena ali, ajudar a separar. Infelizmente, dia triste para a democracia, né? As pessoas, vocês aqui fazendo a cobertura, as pessoas nas suas casas assistindo para poder tomar sua decisão de voto e ver uma situação dessa aí. Foi a minha cadeira que foi usada, eu estava entre os dois, aliás, voou a cadeira por cima da minha cabeça. Uma atitude triste, né? É muito triste a gente pensar que a gente está querendo escolher o prefeito da maior cidade da América Latina e a gente achou que tinha visto tudo nos debates de São Paulo, nos últimos debates, gente, mas não. Teve mais coisa ainda. Em nota, a assessoria de Marçal repudiou a agressão e a continuidade do debate sem o candidato. Agora eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa,
porque nós vamos conferir a reportagem que traz os detalhes da cadeirada do candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, do PSDB, no adversário Pablo Marçal, do PRTB. Após a agressão, o PSDBista foi expulso do debate da TV Cultura. A reportagem completa na tela. O debate, realizado em um teatro na zona sul de São Paulo, começou às 10 da noite. Durante os 3 primeiros blocos, os candidatos respeitaram as regras. Responderam às perguntas do apresentador da TV Cultura, Leão Serva, e as que foram feitas entre si. A agressão aconteceu nos primeiros minutos do 4º bloco, após uma pergunta do candidato Pablo Marçal, do PRTB. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Em seguida, José Luiz da Atena, do PSDB, deixou o púlpito onde estava e agrediu Pablo Marçal com uma cadeira. A transmissão do debate foi interrompida. Os jornalistas que acompanhavam o debate em uma sala foram impedidos pelos seguranças de chegar ao local onde estavam os candidatos. Nós conseguimos passar por uma saída de emergência e acompanhamos o momento em que o da Atena deixava o teatro depois de ter sido expulso do debate. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor, mas... do mesmo jeito que eu choro como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. O senhor mantém a sua candidatura, candidato? Mantém a candidatura? Oi? O senhor se mantém candidato depois desse episódio? Eu pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Após a agressão, Pablo Marçal decidiu deixar o debate. O candidato reclamava de dores e foi levado para receber atendimento no Hospital Sírio-Libanês. O debate seguiu até o fim com a presença de Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral e Marina Helena, que comentaram o episódio. Primeiro, é lamentável, né? É lamentável que um debate político, democrático, descambe para violência, descambe para agressão. Nós tivemos um episódio muito triste, lamentável, que ninguém gostaria de ver. Primeiro, lamentar tremendamente o que aconteceu aqui hoje. Acho que todo mundo que leva essa eleição minimamente a sério, se entristece, se revolta com o que aconteceu. O que eu pude fazer é correr e tentar segurar o da Atena ali, ajudar a separar. Infelizmente, dia triste para a democracia, né? As pessoas, vocês aqui fazendo a cobertura, as pessoas nas suas casas assistindo para poder tomar sua decisão de voto e ver uma situação dessa aí. Foi a minha cadeira que foi usada, eu estava entre os dois, aliás, voou a cadeira por cima da minha cabeça. Uma atitude triste, né? É muito triste a gente pensar que a gente está querendo escolher o prefeito da maior cidade da América Latina e a gente achou que tinha visto tudo nos debates de São Paulo, nos últimos debates, gente, mas não. Teve mais coisa ainda. Em nota, a assessoria de Marçal repudiou a agressão e a continuidade do debate sem o candidato. Olha, por meio de nota, a TV Cultura lamentou o episódio e reiterou que, após a agressão, todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente com as campanhas de todos os candidatos presentes. A emissora ainda disse que o debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos. 10 horas em ponto. Vamos falar agora. Sei que você está repercutindo aí provavelmente. Foi uma cena lamentável que aconteceu ontem à noite. Tá todo mundo organizando debate, né? Tem debate em todas as cidades aqui do Brasilzão. A gente está no meio da corrida eleitoral para as prefeituras de todas as cidades aqui do nosso país. E aí teve um debate da TV Cultura aqui em São Paulo, envolvendo, infelizmente as cenas foram lamentáveis, envolvendo 2 dos principais candidatos à prefeitura aqui da maior cidade do país. Um deles deu uma cadeirada no outro depois de muita provocação. Quem agrediu foi expulso depois do episódio e quem levou a cadeirada deixou o embate para atendimento médico, está internado no Hospital Sírio-Libanês. O debate continuou ali com a presença dos outros candidatos e aí a gente vai aprofundar, vai mostrar tudo em detalhes para vocês, não chega mais notícias, mas à frente às 11h40. Agora o que a gente pode dizer sobre esse absurdo? A gente tem que lamentar profundamente o que aconteceu e refletir sobre quem a gente quer que nos represente nos cargos públicos. E aí vale não só para São Paulo, né? Fica uma mensagem para você pensar no Brasil inteiro.
E aproveitar essa oportunidade para lembrar, sexta-feira agora, 11h15 da manhã, nós vamos ter o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo aqui no SBT. E a gente espera que haja muita civilidade entre os candidatos participantes, porque todo mundo quer saber, de fato, as propostas dos candidatos para a cidade de São Paulo. E entre as ocorrências, a mais recente, uma briga em um debate para a Prefeitura de São Paulo. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, agrediu o também candidato Pablo Marçal, do PRTB. Foi durante o evento organizado pela TV Cultura. E a confusão começou depois que os dois trocaram ofensas. Veja só. O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Por favor. Como você viu ali, né, o moderador do debate, o Leão Serva, chamou o intervalo comercial e então o debate foi interrompido. Mas no retorno, ele anunciou a expulsão de Datena e disse que Marçal preferiu buscar atendimento médico e, por isso, também não continuou na transmissão. O moderador também pediu desculpas aos eleitores. E em nota, a TV Cultura lamentou o episódio durante o debate e disse que tomou todas as providências após a agressão, de acordo com as regras estabelecidas previamente entre a emissora e as campanhas de todos os candidatos presentes. Além disso, falou que o debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos. E após a expulsão, Datena deu entrevista aos veículos de comunicação presentes no local do debate e disse, abre aspas, estou errado, estou, mas não tenho o que fazer. Já foi. Fecha aspas. Após a agressão, Pablo Marçal foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês. Na noite de ontem, a TV Cultura realizou o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Durante uma resposta do candidato, Pablo Marçal, do PRTB, José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu o candidato Marçal com uma cadeira. A emissora interrompeu o debate e expulsou da Atena. Pablo Marçal foi encaminhado ao hospital, alegando fortes dores no corpo e dificuldades para respirar. Ainda não foi divulgado o boletim de saúde pela equipe médica. Minutos depois, o debate foi retomado com outros candidatos. José Luiz da Atena lamentou e disse que, infelizmente, palavras dele, perdeu a cabeça. As imagens divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo, essa que você está vendo agora, mostram a confusão por um outro ângulo, tá? Então, as imagens da Mônica Bergamo. Agora, então, nesse momento aí, A gente vê a candidata do Novo, que se afastou, e, de fato, aí o momento aconteceu. Outros candidatos foram até o momento acudir e separar a briga, no caso. Bom, agora... Daqui a pouquinho a gente volta com o Rio de Janeiro, pode ser? Vamos daqui a pouco, então, com o Rio de Janeiro. Tá aí a bela imagem de São Paulo. Agora vamos com a imagem da Central Band de jornalismo, Pedro Campos, que vai aparecer aqui para conversar com a gente, Pedro, para falar do debate para prefeito de São Paulo, que foi marcado por uma enorme confusão, hein, Pedro? Bom dia, seja bem-vindo. É isso aí, Igor. Bom dia para você, para a Roberta, para quem está nos acompanhando. Esse foi um dos assuntos mais cedo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós conversamos sobre a confusão envolvendo o candidato Pablo Marçal, do PRTB, e o candidato José Luiz da Atena, do PSDB. Pablo Marçal provocou. O Datena pegou a cadeira, uma das banquetas lá usadas pelos candidatos atrás do púlpito para que eles possam descansar no momento em que não estão debatendo, e foi para cima e agrediu o candidato Pablo Marçal. Claro que o debate foi interrompido. Para quem não assistiu, a cena ela está sendo amplamente divulgada aí pela internet desde ontem à noite. Depois de um intervalo longo, o debate foi retomado. O Datena foi expulso do debate porque, segundo a direção da TV Cultura, não respeitou as regras que foram previamente
combinadas pelos partidos e com os candidatos, e o Pablo Marçal seguiu para o hospital, passou por exames, permanece internado pelo que nós apuramos. O que eu consegui apurar em relação às notícias das campanhas é que todas as campanhas estão calculando nessa manhã os reflexos dessa briga que aconteceu durante o debate de ontem na TV Cultura. Amanhã tem um outro debate marcado. Nós vamos, ao longo do dia, entender quando virão as confirmações, quem vai participar desse próximo debate, se ele vai acontecer com todos os participantes e convidados. E nós analisamos, Igor, Roberta, com o cientista político Fernando Schiller, o impacto disso para as campanhas. O Schiller trouxe para nós um ponto muito importante, que não podemos relativizar a violência empregada entre candidatos numa campanha. Isso, claro, que enfraquece a democracia. O que todos desejariam num encontro como esse é que nós tivéssemos a oportunidade de assistir o debate de ideias para superar problemas que a cidade de São Paulo tem. Quem anda por São Paulo vê a situação da Cracolândia, vê moradores de rua, questão da saúde com fila para atendimento, muitos problemas que a cidade de São Paulo tem para superar, o transporte público. Mas não é isso que nós temos visto nos encontros, principalmente no debate que acontece na internet. O que nós estamos vendo é uma agressividade muito elevada, que ontem chegou às vias de fato nesse debate da TV Cultura, e agora, hoje é o dia de aparar as arestas aí, tentar juntar os cacos e ver como que as campanhas vão reagir, qual será o pronunciamento dos candidatos depois do que aconteceu ontem na Faria Lima, no Teatro B32, onde a TV Cultura promoveu um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Igor. Obrigada, Pedro, pelas informações. De fato, quem perde nessa história toda acaba sendo o eleitor, infelizmente.